nós estamos encerrando a série de mensagens chamada De Quem é o Seu Coração. E nessa série de mensagens nós falamos sobre prosperidade bíblica e sobre a generosidade bíblica. Semana passada eu trouxe um tema aqui para nós refletirmos e na verdade foi uma pergunta. E a pergunta era: sou generoso? Será que eu estou sendo generoso? Será que, como está refletindo a minha vida? Será que a minha vida está refletindo literalmente o reflexo do nosso Pai, que é um Pai de amor, é um Pai generoso? E algo que eu trouxe aqui foi uma reflexão sobre a generosidade extravagante de Maria, enquanto ela derrama todo aquele perfume, aquele nardo puro aos pés de Jesus, significando uma oferta, trazendo uma oferta extravagante naquele momento. Sabe, Maria era irmã de Lázaro e nós comparamos o coração dela naquela ocasião, na semana passada, com o coração de Judas. Um coração generoso versus um coração egoísta. E algo que nós aprendemos aqui, lendo esse texto, esse contexto que nós pregamos, é que não há desperdícios para Jesus. Jesus não desperdiça nada. Tudo aquilo que nós fazemos para Ele, tudo aquilo que nós depositamos aos pés dEle, não há desperdícios. Jesus, na verdade, Ele tem prazer em receber a nossa oferta, em receber o nosso melhor. Outra coisa que eu disse aqui foi sobre Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que diz assim, sobre honrar a Deus com as nossas primícias. E algo que eu disse aqui foi, honrar a Deus, em primeiro lugar, te dá acesso à provisão e à alegria. Honrar a Deus, em primeiro lugar, te dá acesso à provisão e à alegria. E hoje eu quero que vocês me ajudem a pregar essa mensagem. Eu conto com vocês, amém? Amém? Amém, igreja? Então tá bom, vamos ficar animados aqui. Hoje, para finalizar essa série de mensagens, eu quero falar sobre um milagre que aconteceu nos evangelhos, e todos os evangelhos registram o mesmo milagre, e é o milagre da multiplicação. E por isso o tema da mensagem hoje é um coração que transborda. Nós estamos falando sobre o nosso coração, certo? Durante essa série de mensagens, espero que você tenha acompanhado. Se você não acompanhou, você pode ir nas nossas plataformas digitais e acompanhar as últimas mensagens que pregamos. E hoje eu quero ler com vocês o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 12 ao 17, que diz assim: ao entardecer, os 12 aproximaram-se dele e disseram: despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos encontrar comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Jesus, porém, respondeu: deem-lhe vocês mesmos algo para comer. Os discípulos então disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos, Jesus, que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Quantas pessoas tinham, igreja? 5.000 homens. Porém, o texto só registra homens, não contabiliza mulheres e nem crianças. Então entendemos que tinha ali por volta de 15.000 pessoas a 20.000 pessoas. Guarde bem esse número. Ele, porém, disse aos seus discípulos: façam que se sentem em grupos de 50. E os discípulos assim o fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Feche seus olhos por um minuto. Pai, esta é a sua palavra.
Nós cremos que nela há liberdade. Na sua palavra há, Senhor, consolo. Na sua palavra há provisão. Na sua palavra, Senhor, há direcionamento sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Senhor, em nome de Jesus, alcança os corações hoje aqui através do seu evangelho. Senhor, que o Senhor use a minha vida mais uma vez como um servo bom, Senhor, na tua presença. Que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração da sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito convença, teu Espírito Santo esteja conosco. Tu és o nosso convidado especial aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é gostoso falar com Jesus. Coração queima. Sabe, vamos entrar nessa história aqui e eu quero que você faça uma reflexão comigo agora. Quero que você analise a situação que está acontecendo aqui. Vamos nos arremeter a 2025 anos atrás, onde provavelmente essa história aconteceu. Sabe, esse é o tipo de milagre que foge totalmente à lógica. Até porque, se tivesse lógica, não seria milagre, certo? E todos nós, imagine que todos nós estávamos no meio dessa multidão. E eu imagino os discípulos ali, aprendendo todos os dias algo novo com Jesus. Mas por essa, eu até acredito que eles, nem mesmo Pedro, Tiago e João pudessem esperar por isso. Por aquilo que iria acontecer naqueles próximos minutos. E eu digo esses três nomes porque eram os mais próximos de Jesus. Eram as pessoas que caminhavam próximo dele. Sabe, na matemática existem 4 operações básicas. A primeira é a adição, subtração, multiplicação e divisão. 4 operações básicas. E nesse texto, até os discípulos mais leigos de Jesus poderiam entender que 5 pães e 2 peixes não poderia alimentar uma multidão de 15 a 20 mil pessoas. Por mais que eles não soubessem fazer nenhuma dessas contas, eles poderiam saber que aquilo era impossível aos seus olhos. Faltava alguns milhares de pães, faltavam alguns milhares de peixes. E se eu e você, nós estivéssemos lá, nós iríamos dizer assim: eu acho que o mestre enlouqueceu. Como nós vamos fazer isso? Sabe, mas algo que nós aprendemos quando nós começamos a andar com Jesus, é que andar com Jesus é andar pronto para viver o milagre. Toda vez que nós andamos com Jesus, nós temos que estar pronto para viver a provisão, para viver o milagre, para viver a provisão sobre a nossa vida, para viver aquilo que Deus tem para nós. Porque a qualquer momento Ele pode nos surpreender. E é assim que os discípulos estavam. Eles estavam na expectativa para que algo acontecesse. E eu imagino os discípulos chegando a Jesus e dizendo: ei, Jesus, o povo está com fome, vamos mandar eles embora. Se o Geraldo estivesse lá, ele iria dizer assim: e todos foram para suas casas. Talvez você não tenha entendido, mas é a fala do Geraldo todos os dias que nós ficamos no templo aqui. Ele quer fechar a igreja. É literalmente isso. Mas, ao invés de Jesus parar, Jesus vira para a multidão, e vira para os seus discípulos e diz: alimentem a multidão. Alimentem eles, deem-lhes de comer. E eu imagino os discípulos olhando para Jesus e dizendo: Jesus, o Messias é o Senhor é o Cristo. Nós simplesmente expulsamos uns demônios há uns dias atrás, mas nós nunca multiplicamos pães, nós nunca multiplicamos peixes, nós nunca fizemos multiplicar o alimento. Mas andar com Jesus é estar pronto para viver o milagre, como eu disse agora. E aqui, literalmente, inicia essa mensagem. Jesus manda os discípulos alimentar a multidão, mas não tem, veja esse detalhe, não tem como distribuir alimento se não há alimento. Eles precisaram ir procurar o alimento no meio da multidão.
procurar alguém que estivesse disponível para fazer algo significativo. Eles precisaram sair em busca de alguém que tivesse alguma coisa no meio daquelas 20.000 pessoas, daqueles 5.000 homens, alguém que estivesse disponível a fazer algo diferente. E eles encontram alguém disponível, e esse alguém é uma criança. A Bíblia fala que é um jovem. João, capítulo 6, versículo 9, vai nos falar sobre isso. Mas ainda assim, se nós olharmos o contexto, que diferença faria 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas? Para uma multidão que estava faminta. E eu imagino aqui que o texto diz no início, ele fala assim, que ao entardecer, eu imagino que aquela multidão tinha passado todo o dia ouvindo Jesus, ou pelo menos algumas horas, ouvindo Jesus, e eles precisavam ir embora porque estava anoitecendo, sabe? Mas, voltando aqui ao contexto, 5 pães e 2 peixes não faria a diferença para aquele povo naquele momento. Porém, quando nós estamos com Jesus, nós sabemos que algo diferente pode acontecer. Quando nós estamos com Jesus, nós estamos confiando que Ele pode fazer algo novo. Quando nós estamos com Jesus, nós sabemos que a história ainda não terminou. Quando nós estamos com Jesus, nós sabemos que a história ainda, Ele tem um último capítulo para a nossa história. Quando nós estamos com Jesus, sabe? E eu vejo nesse milagre que Jesus faz o milagre a partir daquilo que está disponível. Por aquilo que alguém fez a mais. Por aquilo que aquele menino entregou. E algo que Jesus me ensinou esse ano foi que a matemática do céu, ela é diferente da matemática da terra. 5 pães e 2 peixes alimentam 20.000 pessoas. Sabe o que acontece? Um único homem morre por todos nós. Não faz sentido, não faz lógica. Não tem lógica nenhuma. Mas sabe o que acontece? Quando nós estamos com Jesus, a certeza que a história será diferente. A história será diferente. Sabe? E o segredo dessa multiplicação está no versículo 16, do capítulo 9 que nós lemos de Lucas. Então, e que diz assim, então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-o aos seus discípulos para que servissem ao povo. Tem 2 chaves aqui nesse texto. Deu graças e o partiu, e entregou aos seus discípulos. Agora eu quero que você imagine comigo, Pedro pegando um pedaço de pão, olhando para o pão, e após Jesus partir, nada acontecer. E ele olhar e falar, não aconteceu nada, Jesus. E aí o que acontece? Talvez ele possa ter olhado para Jesus, pastor Tiago, ter dito assim, Jesus, foi uma oração muito simples. O senhor não quer orar mais um pouquinho para começar essa multiplicação? Imagina Pedro olhando para Jesus e dizendo, Jesus, nada aconteceu. E Jesus olha para ele e diz, multiplica, reparte. E a partir do momento que ele começa a repartir, começa a multiplicação. A partir do momento que ele começa a partir o pão, automaticamente, milagrosamente, o pão começa a crescer, o pão começa a multiplicar, sabe? O milagre começa a partir desses 2 princípios, quando Jesus agradece e quando eles repartem com as pessoas. E sabe o que eu aprendo aqui? Deus está nos chamando não simplesmente para orar, mas também para agir. Deus não está nos chamando simplesmente para orar, mas para estar em ação, para estar disponíveis, sabe?
E algo interessante é que esse milagre não acontece nas mãos de Jesus, esse milagre acontece nas mãos dos discípulos. E isso é muito importante para nós saber. Sabe por quê? Nessa história existem dois princípios da multiplicação. A partir do momento que os discípulos começam a repartir o pão, existem dois princípios. E o primeiro é que deve ser abençoado antes da multiplicação. Primeiro princípio. Quero que vocês imaginem comigo algo aqui. Imaginem se os discípulos pegassem aqueles pães, euforicamente, e começassem a distribuir no meio do povo, sem passar pelas mãos de Jesus. O que teria acontecido? Nada. Nada teria acontecido. Todo mundo teria ido embora com fome. Nada teria acontecido naquele momento. Porém, quando eles coletam aquilo e levam para que o mestre abençoasse, ali começa a diferença. Ali começa a ser diferente. E eu entendo que foi a bênção que Jesus deu, que a bênção que Jesus, aquilo que Jesus orou, agradeceu ao Pai por aquele alimento, foi a partir dali que foi possível a multiplicação sobrenatural. E aqui vai um conselho pastoral para você, nesse domingo, nesse dia. Você quer viver multiplicação na sua vida? Você quer ser abençoado em tudo que você fizer? Consagre tudo a Deus. Consagre todas as coisas a Deus antecipadamente. Sabe por quê? Porque existem coisas que eu e você não conseguimos fazer, somente o Senhor pode fazer. Não só ore, pratique, seja generoso, seja fiel a Deus. Após consagrar, ore, pratique os princípios da palavra, seja generoso com quem precisa, seja fiel a Deus naquilo que Ele manda ser fiel na sua palavra. E há um princípio na palavra de Deus valioso, que você vai entender o que eu estou dizendo. Quando nós falamos sobre multiplicação, sobre semear, sobre o princípio de ser generoso. O apóstolo Paulo deixou algo escrito na carta aos Coríntios, a segunda carta, que diz assim, 2 Coríntios 9:10. E Deus que dá a semente para semear. O que Deus dá, pessoal? Igreja? A semente. Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Sabe o que fica claro nesse texto aqui? Deus é quem dá a semente para semear e o pão para comer. Sabe o que eu entendo? Existem sementes que você planta, mas existem sementes que você come. Então nem toda semente que chega na sua mão, nem toda provisão que chega na sua mão é provisão para você. Muitas sementes que vão chegar em suas mãos vai ser para você abençoar outras pessoas, abençoar o reino de Deus, ser fiel no reino de Deus. Nem tudo é para o seu alimento, nem tudo que chega na sua mão é para você comer. Nem tudo que está em suas mãos é para você se satisfazer, mas boa parte daquilo que Deus tem te confiado é para você semear, porque existem sementes para semear e existem sementes para fazer o pão. Quem está entendendo a mensagem? Amém? E uma imagem clássica aqui é a imagem do agricultor. Imagine se o agricultor, toda semente que ele colhesse, ele comesse. Ele não teria semente novamente para replantar e dar uma outra colheita. É literalmente o que acontece conosco. Nos princípios, principalmente de dízimos, ofertas extravagantes. Sabe por quê? Quando nós semeamos num solo fértil, que é o reino de Deus, eu e você temos a segurança que aquela semente que nós plantamos, ela irá germinar, crescer e dar muito fruto. É assim que acontece. É assim que é o princípio da palavra de Deus.
E algo que eu aprendo sobre esse texto é: não retenha a semente que é para semear. Semente deve ser consumida, semente não deve ser consumida, semente deve ser semeada. Semente deve ser semeada, semeie em solo fértil, semeie no reino de Deus. Sabe como nós semeamos? Nos dízimos, nas ofertas. Nós fazemos isso. E por isso que quando Deus pede para nós fazermos algo, Ele já liberou o favor dEle sobre a nossa vida. Ele já colocou e já proveu todos os recursos. Por isso não fique com medo, pois o seu crescimento, o crescimento da sua semente será natural, como é natural para uma semente nascer na terra, para uma semente frutificar, germinar e frutificar. Deus não é injusto para pedir algo, para nós fazermos algo e não nos dar as ferramentas necessárias para executar, ou se Ele não cumprisse com a sua palavra. Ou seja, Deus faz uma promessa para nós através da sua palavra, que através da nossa fidelidade a Ele, através do nosso coração disponível para Ele, Ele abre as comportas do céu sobre a nossa vida. Através daquilo que nós fazemos no nosso mundo natural, o mundo espiritual reage automaticamente sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Aquilo que nós semeamos hoje aqui, o mundo espiritual está vendo, Jesus está vendo, o Espírito Santo está nos acompanhando, está nos assistindo, e é algo que eu tenho para te dizer hoje: não se preocupe onde e como você está semeando, se preocupe em colocar no lugar certo a sua semente. Se preocupe em fazer a coisa certa e agradar o Pai. Simplesmente isso. Não se preocupe se aquela semente irá germinar e dar 1, 2, 3, 5, 100 frutos. Não. Se preocupe simplesmente em agradar o coração do Pai. É isso que nós precisamos entender. Sabe? Mas para uma semente semear, para uma semente nascer, ela precisa estar em um lugar certo, em uma terra fértil, receber a umidade correta, receber o sol apropriado e o tempo específico para que venha a colheita. Naturalmente, aquela semente plantada se tornará milhares de outras sementes. Sabe onde é esse solo fértil, igreja? Não existe solo mais fértil do que a igreja, do que o reino de Deus. O reino de Deus é o solo mais fértil que existe. Sabe por quê? Porque o agricultor é o nosso Pai. É Ele quem prepara a terra. É Ele quem prepara. Ele quem prepara todas as coisas. Ele quem prepara o solo. Sabe por quê? O reino dele é o que Ele preza para nós aqui. O solo fértil é o reino de Deus. E o segundo ponto dessa mensagem é: entregue antes de ver a multiplicação. Aquele menino, que ele fez? Ele não sabia o que ia acontecer com seus 5 pães e 2 peixes. E algo que nós vemos é que talvez ele voltasse para casa sem os 5 pães e 2 peixes, sem ter se alimentado. Sua mãe iria perguntar: você comeu, menino? E ele ia dizer: não comi, mãe. Eu dei os meus 5 pães e 2 peixes para 12 pessoas meio doido lá, e eles pegaram meus pães, sumiram com os meus pães. Mas a história não foi essa. O que acontece? Ele confia e entrega aos discípulos. Imagine aquele menino sendo abordado pelos discípulos naquele dia. A Bíblia não registra o seu nome, ele só é mais um anônimo que estava no caminho de Jesus. Porém, ao confiar a Jesus o pouco que ele tinha, ele pôde participar daquele milagre. O pouco que ele tinha, ele confiou e participou, e a sua história ficou registrada não em um só evangelho, nos 4 evangelhos. E agora aqui está um ponto importante: a entrega daquele menino deu acesso para ele participar daquele milagre.
Qual é a entrega que Deus está pedindo para você hoje? O que Deus está falando ao seu coração hoje? Qual é a entrega que o Senhor está falando ao seu coração diretamente hoje? Que você precisa entregar. E eu não estou falando só de vida financeira agora. O que é que você precisa sacrificar? O que você precisa sacrificar para que a sua vida espiritual flua? O que você precisa sacrificar para que a sua empresa vá bem? O que você precisa fazer para que a história da sua família mude? Peça para o Senhor um direcionamento ainda esse ano, e eu tenho certeza que Ele dará. Sabe, mas quando esse menino, ele confia o pouco que ele tinha, ele pôde participar daquele milagre. Ele poderia muito bem ter escondido o seu Macfish, não é, Geraldo? Poderia ter escondido o seu lanche, o seu lanchinho que ele estava preparado. Claro que ele poderia, era dele. Talvez ele nem seria notado por ninguém. Os discípulos poderiam passar por ele e nem ver que ele tinha um lanche. Mas a entrega daquele menino fez com que ele participasse daquele milagre. Sabe, existem muitas pessoas que clamam por milagres, por provisões, por portas abertas, mas quando chegam nesse momento, nesse ponto de confiar e entregar a Deus, eles não conseguem. Eles travam. Sabe o que acontece? O medo de faltar fala mais alto dentro da sua alma. Isso é um problema, porque Deus, Ele não está com seus olhos fechados e nem com os seus ouvidos tampados, tampouco com as suas mãos encolhidas para que Ele não possa te abençoar. Deus está vendo os teus caminhos, Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o seu comportamento, o porquê você está fazendo, como você está fazendo, qual é a atitude do seu coração. Deus está te encontrando nesse momento, sabe? E existem pessoas que quando chegam nessa etapa de confiar a Deus, aquilo que é de Deus, fazem pela metade. O dízimo é um princípio. Nós estamos falando sobre prosperidade bíblica e sobre generosidade bíblica. O dízimo é um princípio pré-estabelecido por Deus. Eu expliquei nas últimas semanas sobre isso. E não tem como nós entregarmos o nosso dízimo pela metade. Se eu entrego metade do meu dízimo, não é dízimo, é oferta. Se eu entrego 1% dos 10 que eu tinha que devolver a Deus, não é dízimo, é oferta. O dízimo é a 10ª parte dos nossos rendimentos. E a partir dali, se nós fizermos algo a mais, passa a ser uma oferta e até mesmo uma oferta extravagante, como no caso de Maria da semana passada. Sabe? E algo que eu aprendo com esse texto é: quem confia recebe muito mais do que aquilo que foi confiado. Quem confia recebe muito mais do que aquilo que foi confiado. Se nós olharmos essa história dos 5 pães e 2 peixes, quantos cestos sobram? Vocês se lembram? Quantos cestos sobraram? 12. Lucas 9:17 diz assim: todos, e todos no grego, que significa igreja? Todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Os discípulos recolheram uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Sobrou alimento daquilo que eles não tinham, sabe? E o que esse texto está nos dizendo? A multidão de 15 a 20 mil pessoas comeram, se saciaram e ainda sobraram a quantia extravagante de 12 cestos. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus é um Deus extravagante. Eu não vejo Jesus fazendo nada pela metade. Eu não vejo Jesus fazendo nada contado. Eu não vejo Jesus fazendo nada olhando se ia sobrar ou se ia faltar. Não, eu vejo um Jesus extravagante. E esse Jesus continua fazendo isso pelos seus filhos. Continua fazendo
sobre nossa vida até os dias de hoje. Eu já contei um testemunho aqui, mas no ano de 2023 nós compramos um terreno. E aquele terreno eu comprei a prazo, um valor significativo, as coisas iam muito bem financeiramente. E o que aconteceu ali? Passou-se um ano e deu uma apertada nas coisas e eu sofri um pouquinho para pagar. Estava chegando o prazo e eu tinha uma parte do dinheiro só. E eu falei para o Senhor, Senhor, o que eu faço? Sabe o que Deus colocou no meu coração? Filho, você vai fazer uma oferta específica nesse sentido. E eu fiz um voto com Deus, Senhor, toda vez que esse recurso que eu tenho se multiplicar, eu vou separar 2% do lucro para mim abençoar essa obra que o Senhor colocou no meu coração. E ali passou-se 2 meses e nada aconteceu. 2 meses, nada, céu fechado, céu de bronze. De repente aconteceu a primeira venda. E ali, com aquele lucro, eu falei, Senhor, eu não vou te honrar com 2%, além do dízimo. Não, eu vou honrar com 3%. Separei os 3% e fiz. Pastor Tiago, Jesus começou a abrir as portas que eu nunca vi daquela forma. No tempo exato, eu pude arrecadar o dinheiro que eu precisava para pagar aquela dívida. Aquilo que eu tinha pedido a Deus para conquistar naquele momento, e Deus nos presenteou. E eu pude honrar todos os meus compromissos, de algo que eu não tinha esperança mais. Sabe o que é isso? Confiança. Confiança em devolver a Deus aquilo que era dele e além daquilo que era dele. A confiança do meu coração. E eu estou contando esse testemunho para você, para que a sua fé seja edificada. Você tem um problema para você resolver? Você tem algo financeiro para resolver, principalmente? Eu tenho uma dica para você. Faça um voto com Deus. Faça um voto com Deus. Experimente fazer um voto com Deus. Experimente fazer uma proposta com o Senhor. Pastor, isso aí é troca, não é não. Não é troca. É você falar para o Senhor, Senhor, eu preciso do seu socorro. Chame a atenção de Deus de alguma forma, para que Ele possa vir te socorrer. Sabe? E diante disso que eu te contei, eu quero te mostrar algumas coisas. Eu já era dizimista, enquanto eu tinha comprado esse terreno, particularmente nas minhas finanças pessoais mesmo, não dos meus negócios, iam muito bem. Eu era dizimista, devolvia o dízimo, mas ainda assim eu precisei fazer algo a mais para chamar a atenção de Deus naquele momento. E algo que eu quero ensinar você aqui, que você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. É algo que as pessoas têm de mito. Eu vou dar o meu dízimo no reino de Deus, na igreja. Não, você devolve. Por quê? O dízimo é do Senhor, é aquilo que Deus nos confiou. E eu coloquei no meu coração naquele tempo de fazer a mais, fazer além daquilo que eu já tinha feito. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? A sua confiança em Deus gera resultados que você não conseguiria sozinho. A sua confiança em Deus gera resultados que você jamais conseguiria sozinho. E eu quero que você se lembre hoje aqui que a fonte dos seus recursos não é o seu trabalho, não é a economia do país, tampouco Brasília. A fonte dos seus recursos ainda é o céu. A fonte dos seus recursos ainda é uma fonte inesgotável. O céu é a fonte dos seus recursos. O céu é a fonte dos recursos de todo aquele que confia em Deus, de todo aquele que confia no Senhor. O céu continua sendo a nossa fonte.
Se você perguntasse para os discípulos, voltando ao texto que nós lemos, como Jesus faria aquele milagre, o milagre da multiplicação, eles não saberiam nos responder. Assim, quando Deus dar uma promessa para nós, nós também somente temos que estar preparados. Sabe por quê? Porque muitas promessas que Deus faz sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós não temos condições, nós muitas vezes não temos visão para enxergar aquilo que Ele está prometendo, mas a certeza que temos é que a promessa irá se cumprir, é que a promessa irá se concretizar. Talvez os discípulos não sabiam como ia acontecer, mas eles tinham a certeza que eles estavam com Jesus e o milagre era certo, sabe? Mas para que isso aconteça, eu tenho um conselho para você: dê o primeiro passo e deixe que Deus realiza o resto. Deixa que Deus realiza o milagre. Jesus queria ensinar esse princípio aos discípulos. Quando Deus te dá uma ordem, Ele já tem tudo preparado. Todas as coisas já estão preparadas a partir do momento que Ele te dá um direcionamento. Foi isso que aconteceu. E por isso, quero perguntar a você: você quer ver milagre? Entregue antes de ver a multiplicação. Sabe o que aconteceu? Andando um pouquinho atrás, no Antigo Testamento, Eliseu, certa vez, também experimentou uma multiplicação. E preste atenção no princípio dessa palavra. O Senhor me lembrou enquanto eu preparava essa mensagem. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44, diz assim: um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus, ao profeta, 20 pães de cevada. Quantos pães, igreja? 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, feito das primícias, em outra versão vai dizer. E também trouxe algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirvam a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu, todos comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. A multiplicação dos pães e dos peixes, ela só aconteceu porque Jesus já havia visto o Pai fazer há muito tempo atrás na vida de Eliseu. Você se lembra que Jesus disse: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Já havia acontecido. E sabe quando começa esse milagre na vida de Eliseu, na vida daqueles homens? Quando alguém entende e entrega as suas primícias, entrega a primeira parte. Quando alguém anônimo, que não tem o nome dele registrado na Bíblia, leva os primeiros frutos da sua terra ao profeta. Por isso eu tenho uma mensagem para você hoje: quer viver um milagre na sua vida? Priorize a Deus em todos os seus caminhos. Orar, jejuar, santificar, mas também dizimar. Trazer aquilo que é o princípio da palavra de Deus. Quer viver um milagre extravagante? Faça o que ninguém está fazendo. Chame a atenção de Deus para você. Chame a atenção de Deus para você. Tem um membro aqui da nossa casa, eu contei o testemunho dele semana passada, e eu vou contar de novo. Ele falou para mim: pastor, dias atrás eu só tinha R$23 na minha conta bancária. E de repente, eu estava no culto, Deus queimou no meu coração para me entregar aquele dinheiro como oferta. Sabe o que aconteceu? Ele está me ouvindo aqui hoje. Eu estou lembrando da história dele. Ele devolve, entrega aquela oferta a Deus. E a esposa dele nem sabia daquilo que ele tinha feito. Quando chegou em casa, ele disse para a esposa: amor, dei aquele dinheiro, o único dinheiro que nós tínhamos lá na igreja. E eles descansaram. Naquela semana,
eles foram surpreendidos pelas portas que Deus abriu na vida deles. Muitas coisas aconteceram, vendas que estavam paradas começaram a acontecer, sabe por quê? Pelo princípio da confiança em Deus. Confiaram primeiro no Senhor, sabe? E algo que eu aprendo ainda na Bíblia, olhando para a palavra de Deus para nós finalizarmos. Salomão só pôde ser o rei mais sábio de toda a terra, porque o dia que ele foi consagrado rei, a tradição dizia que ele deveria sacrificar um boi ao Senhor. Sabe o que ele fez? Ele foi e sacrificou 1000 bois. Sabe qual foi o resultado? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: naquela mesma noite, apareceu Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres, que eu te dê. Sabe para quem Deus vai dizer isso? Pede-me o que você quiser. Ele só dirá isso para aqueles que são extravagantes, para aqueles que têm confiança, para aqueles que vão além, para aqueles que estão dispostos a agradar o seu coração. E o mais lindo desse texto, sabe o que é? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10 ao 12, diz assim: Salomão responde ao Senhor: dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus então responde a Salomão. Deus responde a Salomão: já que esse é o desejo do seu coração, você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu te fiz rei. Você receberá o que pediu. E aqui entra o Deus extravagante que nós temos: mas também lhe darei riquezas, bens e honra como nenhum rei antes de você, e nenhum de você depois de você terá. Sabe o que acontece? Deus é um Deus extravagante. Deus é um Deus que não deve nada a ninguém. Tudo aquilo que você entrega aos seus pés, Ele está disposto a multiplicar e devolver 100, 200, 1000 vezes mais. Sabe por quê? Porque Ele não deve nada a ninguém. Ele é um Pai generoso. Ele é um Pai de amor. Ele continua sendo. E sabe o que eu aprendo com isso aqui? Quando você confia em Deus, as riquezas são só um mimo que Deus pode te proporcionar. As riquezas é só um mimo daquilo que Deus pode te dar. Eu não estou te prometendo que você vai ficar rico, não. Mas se você agradar o coração do Pai, Ele pode te fazer uma pessoa de influência. Ele pode te fazer uma pessoa próspera. Ele pode fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. Ele pode fazer. Para a gente finalizar, um menino confia 5 pães e 2 peixes. A matemática do céu nunca irá bater com a nossa matemática. Um homem devolve suas primícias, e 20 pães sustentam 100 homens. E um rei que é extravagante e recebe muito mais do que aquilo que ele pediu. Quero que você grave algo no seu coração hoje. Independente da época que você está vivendo, Deus continua fazendo. Deus continua com as suas mãos estendidas. Deus continua com as suas mãos estendidas sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Ele não está com as suas mãos retidas. Sabe por quê? Porque nele não há variação, nele não há mudança, nele não há inconsistência. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Todas as coisas estão nele. Todas as coisas fluem dele. Se eu fosse você, eu adorava Jesus agora. Aleluia! Todas as coisas fluem dele.
último conselho para você. Quer ter algo significante na sua vida? Quer viver um 2026 surpreendente? Quer viver um 2026 extravagante? Quer viver um 2026 extraordinário? Seja extravagante. Quer alcançar o coração de Deus? Seja extravagante naquilo que você faz. Não estou falando só de dízimo, de oferta, não. Seja extravagante no seu tempo de oração. Seja extravagante no seu tempo de comunhão. Seja extravagante naquilo que ninguém está vendo você fazer. Seja extravagante naquilo que Deus está chamando você para fazer. Faça além do que lhe foi pedido. Amém? Quero que você se coloque de pé agora. E antes de orarmos, antes de cantarmos essa canção, quero perguntar se há alguém no nosso meio que gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Há alguém? Levante uma de suas mãos comigo. Peço a toda a igreja que feche seus olhos. Amém?